Quando a gente assiste Breaking Bad, de uma coisa a gente tem certeza: Walter White nem de longe é um homem bom. A maioria o considera como o grande vilão. Mas, se ele é o vilão, o policial que tenta pegar ele a todo custo, no caso o Hank, seria o herói? Afinal, o policial que vai atrás do bandido deveria ser o herói da história, né? Bom, na verdade não é bem assim. Nesse vídeo, você vai entender a verdade. De cara, quando a série inicia, vemos a total diferença entre os dois. Walter é alguém fraco, inseguro, manso. Já Hank é um cara confiante, durão, que mostra o tempo todo estar no controle. Isso de certa forma é até humilhante para Walter, porque ele vê que as pessoas ouvem muito mais o Hank do que ele. Só que aí que tá. Isso foi o que deu toda uma vantagem para Walter, porque toda essa confiança que Hank tinha só fazia ele ser um pior detetive. Para ele, era inconcebível a ideia de que seu cunhado fosse capaz de ser Heisenberg. E não importava a quantidade de provas claras que só encaixavam mais o Walter como o cara por trás de tudo. Que tipo de provas? Bom, vamos lá. Ele sabia que Jesse estava envolvido com Heisenberg, além de ser ex-aluno de Walter e que os dois ainda mantinham contato. Quando Jesse e Walter somem na primeira temporada, em uma de suas pistas para achar seu cunhado, ele dá de cara com Tuco, equipamentos de seu laboratório, justamente usados para fazer meta. Sumiram. Na cena do crime, foi achada uma máscara de gás, que também era usada por Walt. Walter tinha problemas financeiros, e mesmo quando começou a comprar um carro melhor, um lava-jato, suas desculpas de que havia ganhado dinheiro com o jogo foi o suficiente para convencer Hank. Isso é ainda mais claro em uma cena em que estão jogando cartas na primeira temporada. Hank diz a Walter que ele jamais reconheceria um criminoso, mesmo se ele estivesse perto o suficiente. O que é irônico, porque Hank não sabia que ele estava falando dele mesmo. Sua confiança e seu ego foram vistos várias vezes na série. Em um dos primeiros episódios, Hank leva Walter Jr. para uma volta, e quando vê uma prostituta no lugar, ele começa a mexer com ela, sem nenhuma necessidade, só para ensinar algo ao filho do Walt. E isso prejudica no futuro em suas investigações contra Heisenberg, porque quando precisa de uma informação que ajudaria no caso, ela se recusa a passar porque lembra da forma como ele a tratou. Essas abordagens e provocações que ele fazia, seja para quem ele desprezava ou para quem ele até gostava, deixa bem claro que, além de sua confiança, Hank não é sempre um cara tão amigável assim. Até meio preconceituoso em alguns momentos, querendo pagar de machão, quando na verdade era apenas uma forma de esconder suas inseguranças. E já vamos chegar nesse ponto. Mas primeiro, vamos falar de seu grande objetivo, o que o movia, o que o fazia levantar da cama, sua completa obsessão por Heisenberg. E sei que é natural que o policial queira muito pegar o bandido, até porque é o seu trabalho. Porém, no caso de Hank, eu diria que isso vai além. Sua obsessão não era pela justiça, pelo altruísmo de prender alguém que causava um perigo para a sociedade. Não. Ele apenas queria ser o cara que pegaria o grande chefão. Sua busca era diretamente ligada com seu ego, assim como Walter. Ele tinha que ser o cara que prenderia Heisenberg. Não podia ser mais ninguém. Mas é claro que tudo tem um preço. Quando Hank é promovido e mandado para El Paso, as coisas começam a desmoronar. Ele vê coisas que acabaram com todo o seu psicológico, com explosões e mortes que não estava acostumado. Isso fez desenvolver mais medo e ansiedade. E ao invés de lidar com esses problemas, Hank se joga ainda mais no caso de Heisenberg, ficando mais agressivo e se afastando de sua família e de seus amigos. Em um momento mais intenso de investigação, Hank quase consegue capturar Jesse e o trailer que cozinhavam a meta. E depois de um falso telefonema de um acidente com sua esposa, Hank fica revoltado por ter perdido sua prova e por achar que quase perdeu Marie. Foi aí que ele perde completamente a cabeça e ataca Jesse. Num excesso de raiva, ele coloca Jesse no hospital e acaba sendo suspenso do DEA. Nesse momento em que tudo desaba, Hank é obrigado a confrontar seus traumas que fugia durante muito tempo. Em uma conversa com Marie, ele confessa: I'm just not the man I thought I was. Toda sua pose de cara durão foi embora. Mas o que já estava ruim piorou ainda mais. Quando os gêmeos do cartel o atacaram de surpresa, ele consegue sobreviver após muita resistência, mas acaba ficando dependente de cadeira de rodas e muita fisioterapia, o que foi ainda pior para o relacionamento com Marie, já que ele ficava ainda mais agressivo, mesmo com ela fazendo o máximo para o ajudar. A partir daí, em que vicia em colecionar pedras, ou minerais como ele falava. E sim, era um hobby bem esquisito.
Mas cada louco com sua loucura, né? Porém, não é só de pedras que Hank ocupava seu tempo. Por estar em uma posição mais fraca, mas também com mais tempo para analisar seriamente o caso, Hank chega a novas perspectivas. Suas conclusões chocam o DEA quando as apresentou, como Gus Fring ser o principal nome envolvido com o tráfico. E se num primeiro momento eles não deram muita corda para a hipótese de Hank, quando Gus veio a morrer por Hector, eles reconheceram seu trabalho e o promoveram para cuidar ainda mais de perto dos acontecimentos envolvendo a Meta Azul. E aí ele sai fazendo várias outras conexões, como o envolvimento de Lydia, Mike e o advogado Sol. Mas após uma série de sabotagens do Walter, chegando a matar mais de 10 capangas na prisão ao mesmo tempo, só pra ninguém contar nada do que estava acontecendo. Hank ficou completamente sem saída. Se vendo perdido, Hank sentia que tinha sido derrotado, mesmo com toda a sua obsessão e desejo em o capturar. Ele já quase admitia sua derrota. Porém, uma cagada mudou tudo. É isso aí mesmo, literalmente. Me dão licença, eu vou cagar. Quando Hank vai ao banheiro e tem acesso ao livro de Walter com dedicatória de Gale, vem à tona tudo que estava na frente dele no último ano, mas ele não conseguia enxergar. Tudo ligava ao Walter, a morte de Gale, a Meta, Jesse Pinkman, Gus Fring, tudo se conectava diretamente com ele. Ele teve a chance um tempo antes de reconhecer quando achou o caderno de Gale, que dizia algo sobre um certo W.W, mas ele nem sequer cogitou acreditar nessa possibilidade. Mas quando viu o livro, com a mesma letra do caderno, não havia mais dúvidas. Quando Walter confronta ele por colocar um rastreador em seu carro, temos uma das melhores cenas da série. Hank agride Walter não só por estar de frente com Heisenberg, mas por se sentir humilhado, manipulado, feito de trouxa por um ano. Um detetive que convivia com um inimigo, mas sequer conseguia perceber. Hank se sentia atraído, porque apesar das diferenças, ele se importava com Walt. E ali na frente de Walter, ele já não sabia mais com quem estava falando. Nesse ponto, é o momento que Hank tanto queria, prender Heisenberg. O sonho estava perto de se realizar. Mas, assim como Walter, seu ego era seu maior inimigo. Hank quer a todo custo prender Heisenberg e está disposto a pagar qualquer preço para conseguir isso. Isso faz tomar uma série de decisões erradas. Primeiro, quando vai até a Skyler pedir sua ajuda, ele não se importa com o que vai acontecer com ela depois dela abrir o jogo. Se vai ser presa, perder a guarda dos filhos. Sua única preocupação é que Walter seja preso a qualquer custo. Outra situação é quando ele usa Jesse como isca para atrair Walt. Ele sabia do perigo que Jesse corria, já que a qualquer momento Walter poderia mandar alguém o matar. Mas ele simplesmente não se importava, desde que tivesse tudo filmado para usar como prova. E sim, tudo bem, eu posso até entender o lado do Hank de ver Jesse apenas como um criminoso que matou Gale, mas isso não é a atitude de um herói. Em nenhum momento, Hank pediu ajuda ao DEA, porque sabia que no momento em que fizesse isso, perderia o caso, e provavelmente sua carreira. Mesmo que isso fosse o certo a se fazer, porque teria toda uma força-tarefa inteira para prender o Heisenberg. Hank preferiu agir apenas com Gomes, pois não perderia a oportunidade de cumprir com aquilo que havia obcecado por um ano, colocando suas necessidades acima das necessidades da investigação. Hank cavou sua própria cova. Em Ozymandias, isso tudo vem à tona. Hank não tinha apoio, não tinha como se defender. Por querer agir sozinho e deixar seu orgulho falar mais alto, vemos sua queda de perto, em um dos episódios mais tensos e tristes da série. Hank não se rende mesmo em sua morte. Ele encara de frente, sabia que seria o seu fim, mas não se abate, marcando o fim de um baita personagem. Não quero dizer aqui que Hank não é um ótimo personagem simplesmente por não ser um herói. Ele tem ótimas qualidades e é fundamental para a série funcionar tão bem. Mas, assim como todos os personagens da série, Hank é falho, com problemas reais e que às vezes passa do limite que consideramos para um grande herói. Mesmo que seja inteligente, a ponto de descobrir tudo sobre vários criminosos, como Fring, um cara frio, calculista, que consegue passar despercebido. Bom, por quase todos, o que eu chamo de vilão perfeito. E como ele se tornou esse vilão tão absurdo? Só clica nesse vídeo que tá aí na tela, que você vai descobrir.